Meus irmãos, glória a Deus. Abra sua Bíblia onde foi lido. Glória a Deus. Mas agora você abre lá no capítulo 2 de Atos. Abra no capítulo 2. Nós fizemos uma leitura no 9. Glória a Deus. Que bênção. O som tá bom aí? Tá bom o som aí? Tranquilo? Glória a Deus. O som do teclado tá indo aí também? Tá bom? Glória a Deus. Vocês estão com frio? Estão com frio, irmão? Eu estou vendo aí muita gente se cunhando aí. Aí não vai sair não, glória a Deus. Está todo mundo com frio, né? Vocês querem que desligue algum aí? Hã? Então desse lado estão pedindo aquele ali, ó. Hã? Agora sim. Pelo amor de Deus, ninguém vai criar intriga aqui não, viu? Glória a Deus. Cadê um dos diáconos aí, por favor? Quem sabe manusear ali o controle. Dá uma baixadazinha, principalmente nesses daqui. Esses daqui são fortes. Glória a Deus. Os irmãos estão dizendo que aquele ali, então dá uma fechada naquele último lá. Glória a Deus. É os dois, viu, irmãos? O irmão Johnson está aí? O Johnson está aí? Glória a Deus. São os dois controles, viu, filho? Esse aqui e aquele lá. Glória a Deus. Quem pode dar um glória a Deus aí? Com frio mesmo. Que coisa boa, né, irmão? Um dia desse nós estávamos aqui reclamando do calor. Hoje estamos, o que fazer? Glória a Deus. Nós vamos fazer agora? Glória a Deus. Irmão Johnson, pegue aqui, dê ali que ele sabe como fazer, ele já está acostumado aí no. O pessoal tá dizendo que está frio. Glória a Deus. Aquele de lá, irmão Johnson, ó, você pode até desligar aquele lá, porque ali levantou em peso a mão ali. Glória a Deus. Mas fechou? É? Tá bom. Então tá certo. Glória a Deus. Versículo 42 diz assim: diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas, sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades e fazendas e repartia com todos, segundo cada um tinha necessidade. Muito bom. Glória a Deus. Meus irmãos, não vou cansar os irmãos. Eu quero a atençãozinha dos irmãos. Eu hoje fui ministrado por Deus. Na minha casa, eu tenho levado o altar para dentro do meu quarto. Eu tenho falado com o Senhor, perseverado com Deus, porque eu não quero simplesmente escrever algo aqui, um esboço e trazer para a igreja. Quero não. Eu não quero encher vocês de informação. Eu quero uma mensagem que possa até deixar você triste, não tem problema, mas que você saia daqui pensando em melhorar. Pode deixar você satisfeito, alegre, contanto que você saia daqui dizendo: eu vou melhorar, eu preciso melhorar, eu preciso ser igreja, eu não vou ser só um crente, eu preciso ser igreja.
E a gente tem que entender o que é a igreja. Por isso que eu li o versículo 31 lá do 9. Assim a igreja. Eu preciso entender, compreender o que é a igreja. Esses dias eu falei para alguns irmãos, não me lembro, é muita gente que a gente conversa. E uma parte dessa igreja, por favor me dá atenção, vai pegando o que for bom. E uma parte dessa igreja tem desfrutado nesses dias de momentos extraordinários, de momentos que nos edifica. E hoje eu conversando com Deus, com o Espírito Santo, que eu converso com o Espírito Santo, e o Espírito Santo me deu algo que eu vou passar para os departamentos. Nós vamos servir a igreja, nós vamos servir vocês. Quem? Vocês aí que não faz parte de nenhum departamento. Nós vamos alcançar vocês. Nós vamos se reunir para servir um café da manhã a vocês, para orar junto, fora isso aqui, ó, fora esse momento aqui. Nós vamos comer um cachorro quente junto. Nós vamos comer um mucunzá junto. Quem gosta de mucunzá aí? Nós vamos estar junto. Nós tivemos agora, e não me leve a mal, não é panelinhas não, nós vamos alcançar todo mundo. Eu tenho um horror de panelinha. Eu tenho um ódio de panelinha. Eu não gosto de panela, nem panelinha, nem panelona. E nós tivemos alguns dias ali, já alguns encontros, e Deus falou muito forte conosco. E eu parava assim, ficava olhando, e o Espírito Santo dizendo: isso aqui é a igreja. Igreja é isso aqui. É onde vocês ministram uns aos outros, sentem a necessidade, as dores, come junto, o que tem muito e o que tem pouco, o que tem muito está servindo, o que não tem nada está sentado no lugar de honra. Isso aqui é a igreja. Isso aqui é a igreja. O empresário servindo na igreja, tomando conta aqui do lado dos banheiros. Isso é a igreja. A igreja saudável, ela tem como prioridade duas coisas. A vocação de uma igreja saudável é duas coisas. Vamos lá. Uma delas é amar. Nós somos vocacionados para amar. Se eu e você não amamos, tem alguma coisa errada. Nós precisamos ser tratados pelo Espírito Santo. Uma das vocações da igreja é amar. A outra é servir. Servir e servir a todos. Não servir um grupo, não servir pessoas que podem me recompensar, porque infelizmente existe isso dentro da questão religiosa, que nós estamos prontos a servir. Rapaz, está dando um negocinho aqui, um mosquitozinho aqui nesse negócio aqui, mas vamos lá. Parou, glória a Deus. Então, nós temos um problema grave. Toda atenção para vocês aqui, hoje eu vou mexer com vocês. Isso é o do ser humano. O ser humano, ele tem essas questões dentro dele. Servir é um dos, vamos dizer, das maiores virtudes da igreja. E nós precisamos, irmãos, ser essa igreja saudável. A igreja saudável é uma igreja que serve uns aos outros. Por gentileza, dá uma olhadinha para cá. Me chamou muita atenção esses dias ali. Pessoas servindo com prazer, com alegria, sorrindo.
Eu não estou falando de um departamento, servindo os seus membros de departamento, não. Qualquer dia desse aí, nós vamos sair por essas ruas, por essas praças, que a gente fazia isso, porque o treinamento é esse, a gente servir pessoas lá fora. E eu, irmãos, estou convicto disso, que nós estamos vivendo uma coisa muito religiosa. E eu, como pastor, que tem uma visão além disso, da religiosidade, eu preciso incomodar vocês a sair desse religioso, a quebrar barreiras, a confrontar nós mesmos, porque ninguém quer estar no último lugar, nós queremos estar no primeiro lugar. Ninguém quer ser o pequeno, a gente quer ser o grande. Ninguém quer ser o último da fila, nós queremos ser o primeiro. E o Evangelho, quando se fala de igreja, é isso. O maior profeta, o maior pregador, Salvador Jesus, foi o maior exemplo. Ele trouxe a essência do que é a igreja. E para ser igreja, nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender para que esse lugar, vou falar aqui agora, vou falar daqui do lugar, do tempo, mas sai muito daqui também, além disso aqui, nós precisamos compreender, porque como igreja, eu preciso ajudar, edificar o corpo. Porque se esse corpo não tiver os membros caminhando junto, a gente não consegue fazer isso. Eu preciso de você e você precisa de mim, nós precisamos de todos, para que esse lugar, essa igreja, pessoas sejam saudáveis. Senão não funciona. Quando nós lemos esse texto do versículo do capítulo 2, nós vamos ter uma ideia como era a igreja. E eu não estou falando de uma igreja perfeita aqui não, que não existe. Não existe uma igreja perfeita, mas existe uma igreja, irmãos, que pode ser saudável, que pode amar, que pode servir, que pode ser produtiva, que pode fazer a diferença, que pode ir além da questão simplesmente religiosa. Nós precisamos entrar no templo para adorar a Deus, isso aqui é bom, mas nós precisamos, depois que sair daqui, nós precisamos ser igreja, nós precisamos desejar ser igreja, nós precisamos disso. Quando o texto diz que todos estavam em comum acordo, que todos se reuniam junto, comiam junto, oravam junto. Tudo bem que mudou um pouco da cultura, mas nós podemos aproveitar e textualizar nas nossas vidas por aqui, na nossa cultura cearense, no nosso tempo que nós estamos vivendo. Como igreja nós precisamos entender isso, porque senão, irmãos, o corpo vai ficar doente. Nós estamos vivendo um momento que precisamos ser sarados, curados. Nós estamos doentes, nós estamos se aringando, nós estamos combatendo um com o outro. Nós não estamos evitando nada, nós não estamos sendo tolerantes. Nós estamos armados, as pedras estão nas mãos, esperando só uma oportunidade para jogarmos as pedras, ferirmos as pessoas, porque uma igreja saudável, ela não fere, uma igreja saudável, ela cura, uma igreja saudável, ela dá vida, ela gera vida nas pessoas, ela não machuca,
Mas quando essa igreja está ferida, e diga assim como individualmente, a gente sai ferindo pessoas, a gente sai cortando pessoas, a gente sai machucando pessoas, e isso não é igreja. E para isso acontecer, eu preciso estar saudável, eu preciso de você. Se você me fizer raiva, eu vou ficar com raiva. E uma pessoa com raiva, ela não vai servir outra, ela não vai estar bem. Por isso, irmãos, que a responsabilidade é nossa. Como igreja nós precisamos, não é a pessoa que está do meu lado, sou eu preciso disso. E uma igreja saudável, uma igreja que é edificada pela palavra de Deus, uma igreja que é dirigida pelo Espírito Santo, uma igreja que ela é espiritual. Deixa eu falar aqui para vocês uma coisinha aqui, antes de entrar no sermão. A maior situação hoje, o maior problema hoje, se chama espiritualidade da igreja. Irmãos, sermos homens e mulheres espiritual, nós produzimos vidas. Quando nós, é o inverso disso aqui, quando nós estamos na naturalidade da fé, nós não temos capacidade de executar aquilo que a palavra nos ordena a executar. Jamais nós vamos conseguir fazer isso se a gente não tiver o princípio da espiritualidade nas nossas vidas. Se nós não tivermos a oração como algo muito importante nas nossas vidas, se nós não tivermos uma leitura responsável, jamais nós vamos gerar isso nas nossas vidas. Se nós não tivermos uma direção, um coração aberto para o Espírito Santo conduzir a mim e a sua vida, nós jamais vamos conseguir isso. E a igreja, quando eu olho para essa igreja aqui de Atos dos Apóstolos, eu li o capítulo 2, e quando você olha para cá, a gente entende que nós precisamos melhorar. Nós estamos passando um momento complicado, nós estamos caminhando, queira ou não, que acredita ou não, que as pregações não apresente isso, mas nós estamos caminhando para os dias finais da igreja. Para onde você olha, você anda, você está vendo isso. Nós estamos caminhando, nós estamos vendo a situação do mundo concernente à igreja. E a igreja precisa mudar a sua postura. A igreja, ela precisa tomar parte nessa situação. E como é isso, pastor? Meus irmãos, a igreja, ela vai ser cobrada por Deus. A igreja vai ser cobrada. A igreja já está sendo cobrada. E a igreja, ela precisa avançar mais aqui. A igreja precisa, aqui dentro, essa igreja, lá fora, essa igreja, aonde ela estiver, essa igreja. Jesus, ele tinha uma visão tão correta da igreja, que Jesus disse, olha o poder que Jesus está denominando a igreja. Ele disse que as portas do inferno não contra a igreja. Ou seja, Jesus está dizendo, a igreja tem que ter uma postura para enfrentar esses dias. E uma igreja saudável, ela vai produzir isso. Uma igreja saudável não vai ser levada, sabe, irmão, por esse sistema, não. Uma igreja saudável, ela é curada. Esse mundo, ele precisa da igreja para ser curado. A igreja não precisa do mundo para sobreviver. É o mundo que precisa da igreja. Por isso que quando esse texto bem conhecido, lá de 2 Crônicas, capítulo 7, no versículo 14, quando a Bíblia vai dizer, olha o que aqui a Bíblia vai dizer, o meu povo, não é o mundo, é o meu povo que se chama pelo meu nome. Começa a cura da nação, começa a cura do mundo pela igreja.
A igreja que vai dar um rumo para esse mundo. A igreja que está com a palavra, a justiça. A igreja que está com a visão da espiritualidade. A igreja. Então, o meu povo. Jesus dizendo para os discípulos. Jesus vai dizer assim: vocês não são desse mundo. Vocês estão no mundo, mas vocês não são desse mundo. Jesus está dizendo: vocês estão aqui, vocês vão fazer o que tem que fazer, mas vocês não são daqui. Vocês são peregrinos, vocês são forasteiros. Então a igreja, dentro desse contexto, a igreja precisa brilhar. E brilhar, irmãos, aqui, como Paulo vai falar isso, né, em Filipenses 2,15, aqui não se fala de uma santidade, de uma coisa tamanha que eu e você não possa viver essa igreja, esse mistério da igreja, esse comportamento da igreja. Não, porque nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos conduz, irmãos. O Espírito Santo nos leva a ser igreja, uma igreja que Jesus vai dizer que essa igreja, ela brilha, as suas obras brilham. Lá no capítulo que nós lemos esses dias aqui, capítulo 5, Sermão da Montanha, Jesus no capítulo 5, versículo 16, Jesus vai dizer: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai. Ou seja, o mundo vai glorificar a Deus, o mundo vai ser atraído por algo que a igreja vai apresentar. O mundo vai ser atraído por algo que a igreja está fazendo. A Bíblia diz: para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Então, amados, estou hoje aqui trazendo uma mensagem para você hoje, para que a gente possa atentar para isso. Nós estamos aqui hoje, e nós precisamos, como igreja, nós precisamos apresentar algumas coisas. Nós precisamos algumas tarefas que a igreja precisa produzir. Algumas tarefas, alguns pontos que a igreja está deixando de realizar. E a igreja precisa. Nós não estamos aqui só para estar aqui nos cultos, terça e domingo, não. Nós precisamos sair daqui e ser igreja lá fora. Nós precisamos, sabe, irmão, proclamar lá fora como igreja. Nós precisamos agir lá fora como igrejas. A nossa casa tem que ser igreja. O nosso trabalho tem que ser igreja lá. Nós precisamos disso. E essa igreja, quando você lê o texto, o versículo 31 do capítulo 9, nós podemos tirar algumas coisas para textualizar aqui. A igreja saudável, ela é o quê? Ela é produtiva. Ela produz. A igreja saudável, está aí no texto, o texto vai dizer isso aí. Ela produz. Ela cresce, ela desenvolve. Ela fica grávida, ela dá filhos. Ela gera filhos. O capítulo 6, o versículo 7, também vai nos dar o entender de Atos 6, 7. Vai dizer: crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava. A igreja se multiplicava, a igreja não soma, a igreja se multiplica. Eu multiplico, você multiplica, nós produzimos, nós damos fruto, nós temos a capacidade, pelo Espírito Santo, de produzir, de gerar. A igreja saudável faz isso. Nós podemos ver em várias passagens de Atos dos Apóstolos, essa igreja crescendo, essa igreja se desenvolvendo, essa igreja avançando. A igreja precisa fazer isso. A igreja fazer discípulos. A igreja precisa fazer discípulos. E não é, irmãos, o grupo do discipulado sou eu. Lá no meu trabalho eu sou igreja, eu vou multiplicar, eu vou lá
crescer no meu trabalho o número de salvos, de pessoas. Por quê? Porque também a igreja saudável, ela é uma testemunha ativa, viva de Jesus. De Jesus. Essa igreja, ela não é morta, ela é uma testemunha de Jesus. A igreja saudável, ela é testemunha de Jesus. Ela está testificando, ela está dizendo: eu vou produzir como? Testificando de Jesus. E nós precisamos disso. Nós precisamos avançar nisso. A igreja precisa, a Bíblia vai dizer, irmãos, essa igreja, ela é tão extraordinária, que nada parou essa igreja. Deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês: vai chegar um tempo que nós vamos ficar bem parecido com essa igreja. Eu não sei se a gente vai fazer as mesmas coisas que essa igreja fez, porque nós vamos ver no capítulo 5, no versículo 41, 42, para a gente compreender. Nós vamos ver essa igreja, ela sendo uma igreja ativa, uma igreja que testemunhava, sem perder a doçura, independente do tempo que ela estava vivendo. O tempo era angustiante, o tempo era difícil, o tempo não era propício, mas a igreja, ela não perdia a sua doçura, ela não perdia a sua mensagem. Olha o que aqui diz esse texto aí, ó. E concordaram com eles, e chamaram os apóstolos, e tendo açoitado, mandaram que não falasse no nome de Jesus, e deixaram ir. Eles pararam, retirando-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Agora o 42, olha o que é que diz aí: e todos os dias no templo, nas casas, não cessava de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Eles disseram: não fale mais no nome de Jesus, vocês não podem falar mais. Mas a igreja saudável, irmão, ela não para diante das ameaças do diabo. A igreja saudável não para diante das ameaças do mundo. A igreja está avançando. O mundo está, irmão, querendo parar a igreja. O mundo está querendo amedrontar a igreja. O mundo está querendo colocar medo na igreja, sim ou não? Até você hoje fazer algo, como é que se diz? É Libra? Uma pessoa esses dias fez lá: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Está sendo punido. Por quê? Porque o mundo quer parar a igreja. E se a igreja estiver doente, o mundo vai parar. Mas a igreja saudável não para. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você não vai falar de Jesus e nós vamos continuar falando de Jesus. Você não pode falar isto mais e nós vamos continuar falando isto. Porque a igreja, ela não pode calar-se. Ela não pode parar, porque a igreja, ela está viva. A igreja é saudável. A igreja, ela está gerando vida, ela está dentro daquilo que o Senhor o orientou e chamou. A igreja saudável, irmãos, ela é uma igreja que fortalece os seus membros. Glória a Deus. Isso aqui é muito interessante. Uma igreja saudável fortalece os seus membros. Nós estamos trabalhando em prol do fortalecimento da igreja. E como é isso, pastor? Eu preciso entender isso. Eu preciso trabalhar tudo que eu e você, dentro desse contexto de igreja. Eu preciso entender que não é nada individual, que é coletivo. Que eu não faço parte simplesmente de um braço, eu faço parte de um corpo. Eu sou um membro e eu trabalho para esse corpo. Esse corpo tem que crescer, desenvolver, ser saudável, porque eu estou trabalhando para isso. Olha o que é que Paulo vai dizer. Tem um texto que dá para a gente encaixar aqui. Capítulo 15, versículo 26 de Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26. Olha o que é que Paulo vai dizer. Ora, não é isso aí. Deixa eu ver aqui.
capítulo 26, não, capítulo 15, versículo 26, foi esse que tu colocou? Não é isso. Mas Paulo, ele vai falar justamente dessa ligação. Depois eu vejo aqui o texto, vou me lembrar. Dessa ligação do corpo. Eu preciso compreender isso como igreja, irmãos. Eu não posso estar me congregando nos grandes movimentos e eu não cooperar para isso. Se eu sair do corpo, eu não sou igreja. E eu preciso preparar isso aqui, porque eu posso e devo fortalecer a igreja. Põe o capítulo 14, eu acho que é 12, 26, vamos lá. De maneira que se um membro padecer, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros são honrados. É isso aqui é a linha correta, é a visão correta da igreja. Eu preciso compreender isso. Se o meu irmão está mal, eu não estou bem. Se o meu irmão está padecendo, eu vou padecer também, porque eu não sou individual, eu sou corpo também. Eu sou membro que estou ligado no corpo, eu sou membro que estou no corpo, e eu preciso promover esse corpo. Por isso que quando a gente cria situações, irmãos, constrangedora, a gente sofre, a igreja sofre, a igreja padece. A gente começa a ver pessoas padecendo, por quê? Porque tem alguém que não está cooperando para que esse corpo fique sadio, para que esse corpo ande sadio, ande saudável. E eu preciso entender isso, que a igreja, ela promove isso aqui, fortalecimento nos membros. E eu preciso entender isso. Glória a Deus, você está entendendo isso aqui que Deus está falando conosco? Ela é saudável, essa igreja, ela tem o poder de curar as pessoas, ela tem o poder de sarar pessoas. Nós, irmãos, como igreja, nós temos esse poder que o Espírito Santo nos dá. É só a gente querer, é só a gente entender que eu sou igreja, que eu preciso praticar isso aqui. Eu preciso chorar com os que choram, eu preciso me alegrar com os que se alegram. Eu preciso, ser refúgio para as pessoas, porque eu sou igreja. E era isso que eu estava vendo naquele momento que nós estávamos vivendo ali. Um momento de comunhão, um momento de pessoas dizendo assim: eu sirvo você, eu estou aqui, eu posso lhe ajudar. Isso é igreja. Eu quero falar hoje para vocês isso. Eu quero sair um pouco daquela pregação, irmão, e eu quero trazer vocês para isso hoje aqui, para a gente praticar isso dentro da nossa, vamos dizer assim, da nossa comunidade, da nossa igreja. Nós somos igreja um para com o outro. Eu estou sendo igreja para você, e eu vou trabalhar em prol de você, você vai trabalhar em prol de mim, e nós vamos crescer junto, o corpo vai ser sadio, e Deus vai abençoar a igreja. Eu preciso entender isso, porque se eu não entender, irmãos amados, as coisas não vão acontecer. Então, essa igreja que nós estamos aqui, o versículo 31, eu queria que você continuasse aí comigo. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e era edificada. Uma igreja saudável, ela precisa experimentar essa paz de Deus, ela precisa ser edificada, ela precisa experimentar do temor de Deus. Uma igreja que não é saudável, ela não teme, ela não tem temor de Deus. Mas uma igreja saudável, ela tem esse temor de Deus, ela produz isso. E andar no temor de Deus, irmãos, é a gente respeitar o nosso próximo. Andar no temor de Deus é eu fazer o que é correto. Andar no temor de Deus é eu respeitar os meus limites e respeitar também os seus limites. Andar no temor de Deus é eu promover para você bem-estar e você promover bem-estar para mim. Ah, como isso aqui é difícil, né, irmãos? Então vamos lá, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. A igreja, irmãos, a igreja é sarada porque tem o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele sara as nossas feridas. O Espírito Santo, ele coloca óleo nas nossas feridas. Por isso que a igreja, e eu falo muito sobre isso aqui, irmãos, sobre o Espírito Santo, porque se a gente perder essa essência,
a consolação, o poder do Espírito Santo, essa igreja deixa de cumprir o papel de igreja. E nós precisamos se agarrar com isso aqui. Nós precisamos temer isso aqui e sermos cheios da presença desse Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai nos levar de uma forma que nós vamos cumprir o papel de igreja. A Bíblia vai dizer, irmãos, no capítulo 2 ainda, vamos lá para o capítulo 2. O capítulo 2, o versículo 1º, 2º, 3º e até o 4º, nós vamos entender que a igreja foi cheia do Espírito Santo. Aí a igreja, depois que ela foi cheia, foi que ela começou a cumprir com isso aqui. Ela começou a perseverar na doutrina, perseverar na comunhão, nas orações. E a igreja desses dias precisa perseverar nisso, queridos. Nós precisamos orar mais, um pouquinho mais. Nós precisamos chegar com o Espírito Santo e dizer para o Espírito Santo, me ajuda nesses dias eu ser igreja, me ajuda nesses dias eu ser bênção para a vida dos meus irmãos. Vamos lá, eu vou já terminar. Essa igreja saudável, irmãos, ela é uma igreja que serve, ela é uma igreja que ama, ela é uma igreja que fortalece os seus membros, ela é uma igreja que testemunha de Jesus, ela é uma igreja que produz, mas ela é uma igreja que ama também a palavra de Deus, e ela é uma igreja que não se conforma com esse sistema presente que nós estamos vivendo. A igreja não pode se conformar com isso. A igreja saudável, ela é sal para esse mundo, ela é luz para essas trevas. A Bíblia diz isso, não precisa não citar para vocês, que vocês sabem aqui, que está lá no Sermão da Montanha, quando Jesus diz: vocês são o sal da terra. Vocês estão aqui para conservar, para preservar. Vocês são uma luz para dissipar as trevas. E nós, como igreja, nós precisamos estar alinhado aqui, gente. Nós precisamos estar alinhado aqui, porque o mundo, ele está aí. O mundo está caminhando para o seu propósito, mas a igreja precisa caminhar para o seu propósito. E qual é o propósito da igreja? Qual é o propósito da igreja na terra? A igreja precisa cumprir os seus propósitos aqui. E quando a gente terminar esse propósito aqui, aí Deus cumpre o propósito, que é levar a igreja, tomar a igreja e levar a igreja para o céu, levar a igreja para a morada de Deus. Então nós precisamos entender isso aqui, irmãos, que não é tão difícil essa igreja de Atos dos Apóstolos, parece um sonho, mas não, nós precisamos e podemos fazer isso aqui, sermos igreja, amarmos uns aos outros, orarmos juntos, compartilharmos juntos. É uma igreja forte, porque eu preguei uma vez sobre isso aqui para vocês, sobre a igreja, o que enfraquece a igreja dentro desse texto aqui. E hoje eu estou pregando algo que a igreja precisa fazer para se manter como igreja. Porque uma igreja fraca, ela faz tudo o contrário do que eu falei para vocês. Uma igreja fraca, ela não consegue amar como Jesus amou. É difícil amar como Jesus amou, irmãos? É difícil, né? Mas não é impossível, o Espírito Santo está na sua vida. E a maior demonstração de que eu conheço Deus é quando eu amo as pessoas. Essa é a maior demonstração, isso está na Bíblia. Quando eu consigo amar as pessoas, eu estou demonstrando que eu conheço a Deus. Porque João vai falar isso. João vai dizer que quando eu não consigo amar uma pessoa, eu não conheço a Deus. Porque como é que eu consigo, irmão? Eu não consigo amar quem eu vejo e vou amar Deus que eu não vejo. Então a Bíblia nos exorta isso. E a igreja forte é uma igreja que ama. Uma igreja forte é uma igreja que está sempre, irmão, celebrando isso, celebrando o amor de Deus nas nossas vidas. Ai, como é difícil falar sobre amor, irmãos. Eu acho difícil mesmo, sabe por quê? Porque amor não se prega, amor se vive, amor se executa, amor se demonstra através das boas obras, daquilo que a gente faz. E é isso que a Bíblia vai falar sobre isso. Mas queira Deus nessa noite, irmãos,
que nós sejamos tomados pelo Espírito Santo, e nós possamos sentir essa graça de Deus, esse fogo no nosso coração, de amarmos as pessoas. Nós vamos ser felizes quando nós fazemos isso, quando você e eu entender o propósito de Deus. O propósito de Deus é justamente isso, e por isso nós estamos, irmãos, tão secos por causa disso, porque nós precisamos se esforçar. O amor é um exercício, e nós precisamos disso, e para pregar sobre isso não é fácil. Mostrar que a igreja, ela tem esse papel de amar as pessoas, independente de quem elas são. Amar quem nos odeia, amar quem não merece ser amado. Esse é o papel da igreja. E é fácil você amar? Dá uma olhadinha para o irmão, pergunta ele: é fácil amar? É fácil quando você pisa no pé de alguém e você continua amando as pessoas? Não é fácil não. Mas esse é o papel da igreja. É o papel da igreja. O papel da igreja é amar as pessoas. Tem pregação maior do que essa? Não tem. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Ame o mundo de tal maneira. Ou seja, ame como Jesus amou. Faça alguma coisa, você vai ser feliz. Deus vai estar fazendo coisas grandes no nosso meio. Então, para a gente finalizar aqui, eu poderia falar mais de duas coisas aqui importantes, mas eu vou terminar aqui para a gente orar. A igreja saudável, uma igreja que ela, irmãos, ela vai além daquilo que nós fazemos no mundo religioso. A igreja saudável é aquela igreja, olha, eu vou ler um texto com vocês aqui. Abra comigo a Bíblia aí, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Nós vamos ler esse texto aqui, ó. Irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que não seja também tentado. Essa aqui é a igreja saudável. A igreja saudável, irmão, ela não está apontando os pecados do ciclano e nem do fulano. A igreja saudável, ela não está tratando das pessoas segundo o que ela errou. A igreja saudável, ela está aqui, o versículo 2. Olha o que é que o versículo 2: levai as cargas uns dos outros. Mas o versículo 1 vai dar a entender o seguinte: é que eu sou espiritual, e eu quero justamente trabalhar nisso aqui, ó. Vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão. É aqui a necessidade. Por que que às vezes a gente não cumpre esse texto tão fácil de compreender? Porque nós perdemos essa espiritualidade, irmão. A espiritualidade não é só aquela que eu gosto muito de fazer, de orar em línguas, falar em línguas. Não é só isso. Não é só estar aqui, sentir um arrepio e dizer assim: eu estou sentindo. Não, essa espiritualidade é quando eu abro mão de algo para beneficiar alguém. É quando eu abro mão do meu direito para dar oportunidade para outras pessoas. A espiritualidade é quando eu amo pessoas que não merecem ser amadas por mim, mas eu consigo amar elas. Espiritualidade é quando eu consigo fazer algo por alguém que nunca fez por mim. Essa é a espiritualidade. Espiritualidade é quando eu consigo, irmãos, é quando eu consigo conviver com pessoas que nunca você e nem eu desejamos andar com elas. É a espiritualidade. Essa é uma espiritualidade que Jesus nos ensina. É andar com pessoas, é liberando para elas o amor de Deus, e não olhando para as falhas delas, olhando para as virtudes delas, e eu consigo andar com essas pessoas. Essa é a verdadeira espiritualidade. Porque às vezes a gente, sabe, irmãos, a gente vê, às vezes a pessoa julga outra pela uma pregação, pelo falar em línguas. Irmão, espiritualidade vai muito além de falar em línguas. A espiritualidade vai muito além de uma pregação dessa aqui. Às vezes eu posso estar aqui e não ser bem sucedido naquilo que eu estou pregando. Eu posso estar aqui, posso ser muito bem sucedido, mas isso não vai medir a minha espiritualidade. A minha espiritualidade é quando eu encontro aquele homem lá, caído, lá no caminho. A minha espiritualidade vai ser medida ali. Quando aquele homem está lá no caminho, caído,
e eu passo, e eu gasto tempo com ele, gasto tudo que eu tenho com ele, abraço ele, pago tudo por ele. Eu estou falando daquele homem que foi pego pelos salteadores. Essa é a espiritualidade. Espiritualidade é quando alguém me traz e senta na mesa. Isso aqui vai ser forte, e eu ainda chamo de amigo. Espiritualidade não é quando eu isolo as pessoas. Espiritualidade é quando eu me submeto às pessoas que Deus colocou como autoridade na minha vida. Isso aqui é espiritualidade. Espiritualidade é quando eu me submeto aos meus líderes. Eu entendo o que é a igreja. Deixa eu te dizer aqui uma coisa: as coisas que mais cria problema dentro da igreja, irmão, é a desobediência. Como eu vou edificar o corpo? Escute isso aqui é muito interessante. Como eu vou edificar o corpo? Como eu vou ajudar o corpo quando eu estou trazendo problema para o corpo? Como eu vou edificar a minha igreja? Eu preciso. Alguém botou um vídeo, mas eu concordo em parte. Eu preciso amar a minha igreja. Eu preciso amar os meus irmãos. Eu preciso amar esse local aqui, local pessoas. Eu preciso amar para que a minha comunidade alcance os propósitos que Deus tem para essa comunidade aqui. Pessoas que chegam aqui e dizem: poxa, eu quero voltar a essa igreja, porque os irmãos demonstram um amor que contagia, um amor que atrai, um amor que me deixou eu com vontade de voltar. É isso que a gente tem que fazer. A minha espiritualidade é quando eu compreendo, irmãos, que eu não posso andar só, eu não posso fazer nada só. Minha espiritualidade é quando eu evito de promover alguma coisa que vai ser doloroso para as pessoas. Deixa eu te dizer aqui uma coisa para vocês, eu termino. Nós estamos vazios dessa espiritualidade, porque quando a gente comete algum tipo de ofensa contra os nossos irmãos, eu estou mostrando que eu não sou espiritual. Porque a Bíblia, quando a Bíblia vai falar aqui, irmãos, olha o que a Bíblia está dizendo, ó. A Bíblia não está dizendo que eu tenho que essa pessoa com espírito de agressividade. A Bíblia está dizendo com mansidão, olhando por ti mesmo. Isso aqui é espiritualidade. Porque mesmo eu sendo espiritual, eu posso tropeçar e cair. Então a igreja precisa viver esse tempo. Nós precisamos ajudar uns aos outros. Naquilo que eu falhei, você pode me ajudar. Naquilo que eu errei, você pode me ajudar eu acertar. Isso aqui é a igreja. E não aplaudir. Quantas vezes a gente aplaude e nós falamos em língua em cima do altar, nós estamos pregando e dando pulo em cima do altar, mas nós aplaudimos quando a pessoa erra. Nós aplaudimos quando a pessoa não consegue. Escuta aqui, dá uma olhadinha para mim. Está chegando o fim. Nós aplaudimos, nós torcemos para não dar certo. Que igreja somos nós? Eu posso nem gostar de você, mas eu não tenho direito, como igreja, de torcer que as coisas dêem errado para você, que você não seja bem sucedido. Não, eu posso até não concordar, mas como igreja, eu não posso fazer isso. Como igreja, eu tenho que chorar quando for necessário com você. Como igreja, eu tenho que sorrir no momento que for necessário de eu sorrir com você. Como igreja, eu preciso fazer pontes para você passar. Ai, eu não gosto de fulano, mas como igreja, você tem que pegar na mão dele e levar ele até chegar no lugar devido. Viu? Como igreja, eu preciso fazer isso. Hoje eu estou pregando esse sermão forçadamente. O Espírito Santo me tirou tudo que eu tinha hoje à tarde ali. E ele disse: fale isso para a igreja. Ah, pastores, como pastores aqui, nós como igreja,
Irmãos, eu vou falar isso aqui. Chegou uma pessoa também, eu não falei nada, ninguém sabe, só eu mesmo sei. Eu não citei nome. Pessoas que estão convivendo conosco também ouviram. Escute isso aqui. Uma pessoa altamente insatisfeita com o que Deus está fazendo nessa congregação. Meu irmão, como igreja eu tenho que me alegrar com isso. Eu não posso estar insatisfeito com isso. Eu não posso estar insatisfeito porque eu estou no ar, não quero nem falar coisas aqui, que a gente não foi apanhado aqui de uma forma que tivéssemos prejuízo, e a pessoa expressou um descontentamento tão grande. Que igreja é essa? Como nós somos igreja? Nós temos que celebrar. Dá uma olhadinha para o irmão e diz assim: celebre comigo, chore comigo, me ajude. Eu preciso de você, nós precisamos de vocês, nós somos igreja. Irmão, toda terça-feira Deus dá um sermão, e é isso que Deus dá. Eu tô na direção divina de Deus. Eu poderia pegar um sermão aqui para vocês e estourar aqui hoje, mas eu não quero pastorear uma igreja indiferente, uma igreja murmuradora, uma igreja que acha bom a derrota do outro. Isso é coisa do diabo, irmão. Nós estamos juntos, nós vamos chegar juntos, nós vamos dar as mãos juntos, nós vamos ajudar. Se cair, tem dois para levantar. A Bíblia diz isso. Ai daqueles que está só. A igreja nunca está só. A igreja sempre está acompanhada. A igreja sempre tem mão estendida. A igreja sempre tem uma mão estendida e uma palavra para aqueles que precisam. Isso é a igreja. Nós precisamos disso. Acho que eu vou tirar todo dia para almoçar na casa de um de vocês. Todo dia. Todo dia eu vou para a casa de um, almoçar lá, para a gente orar junto, comer junto. Glória a Deus. Eu quero falar aqui com o pessoal que está fazendo isso. Pelo amor de Deus, chama só aquele povo lá de trás ali, põe aqui para a gente fazer um momento junto. Faz um lanche lá em cima para a gente estar junto, orando, comendo. Isso é gostoso. Vai chegar um dia, escute o que eu estou dizendo, anote aí. Vai chegar um dia que nós não vamos ter liberdade disso aqui, e nós vamos estar dentro da casa um do outro. Vamos estar na mesa comendo tapioca com peixe. Oh glória. Nós vamos estar lá na mesa juntos, chorando, a gente rasgando aqui a tapioca e as lágrimas caindo, chorando, lembrando desses dias. Mas por que nós estamos chorando, pastor? De tristeza? Não. A unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo vai descer sobre nós, por causa dessa unidade da igreja. A igreja sadia é unida. Fique de pé em nome de Jesus.